Fala comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Juan Malik e no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar um recurso do seu Instagram, um recurso do seu Facebook também, porque você também consegue utilizar esse recurso no Facebook para poder fazer duas coisas com mais intensidade aí nas suas estratégias dos seus negócios, beleza? Que é qualificar a sua audiência e fazer muito mais vendas. Conforme você já viu aí na tela, a gente vai falar sobre o Stories 10x, mas eu dei uma pitadinha, eu coloquei nele que acrescentei alguns outros conhecimentos aqui que vão tornar esse Stories 10x infinito para você. Porque uma das maiores dificuldades de quem adquire esse treinamento e não tem um conhecimento mais amplo de copy é ficar se limitado a poucas ideias, é não ter muitas ações, é não conseguir trabalhar vários ângulos ali para poder fazer essas sequências, que são sequências que dão um pouco de trabalho e que também geram resultados. Então o que eu fiz? Eu peguei o Stories 10x, afinal de contas eu sou aluno do Leandro Ladeira, e acrescentei alguns conhecimentos de copy aqui dentro do processo, aqui dentro dos 6 passos que eu vou mostrar para você, para deixar a sua cabeça gigante, para te proporcionar várias ideias e para deixar tudo muito mais fácil para você, tá certo? Afinal de contas, para poder fazer os Stories 10x, além da gente ter argumento para poder convencer as pessoas de continuar ali seguindo aquela sequência que a gente vai criar, afinal de contas as sequências dos Stories aqui, elas não são sequências pequenas, são sequências grandes, a gente precisa saber exatamente o que a gente vai falar, como a gente vai falar e por que a gente está falando aquilo ali, tá certo? Então se a gente direciona a nossa comunicação para quem não deve receber essa comunicação, a gente vai estar cometendo um pecado gigantesco, e aí a possibilidade de aumento de consciência dessas pessoas ou a possibilidade de vendas, ela diminui. Então nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo que eu preparei para você aqui, eu quero te ensinar como você consegue fazer os Stories 10x de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples, mas de uma forma também infinita, para você sempre ter ideias do que fazer para cada tipo de pessoa, para cada tipo de público que você tenha. Então se você está aqui, se você quer aprender mais sobre isso comigo, já deixa o like aqui, beleza? Já se inscreve no canal, que você me ajuda muito fazendo essas duas coisas. Então vamos lá, agora que eu sei que você já está inscrito, sei que você já faz parte aqui dessa nossa grande família, bora para cima desse vídeo. Galera, então só para começar e colocar todo mundo dentro da mesma página aqui, o que é o Stories 10x, o que é essa estratégia aí que o Leandro Ladeira ele criou e aí vendeu aí para muita gente estar vendendo até hoje. O Stories 10x é nada mais nada menos do que uma estratégia que você utiliza dentro do Stories para poder qualificar ou vender alguma coisa para sua audiência, tá certo? E por que a gente faz isso dentro dos Stories? Porque os Stories, se você for parar para pensar e analisar o seu comportamento nos Stories, você vai perceber que o Stories é a ferramenta que tem a maior retenção de público de todas que existem na internet. Se você pegar um vídeo no YouTube de 20 minutos, você vai ver que a média de retenção dele é de 3, 4, 5, 7, 10 minutos. Aqui nos Stories, se você fizer uma sequência de Stories, de 20 Stories muito bem feita, com tudo aquilo que eu vou te mostrar aqui agora, a pessoa passa 20 minutos com você com tranquilidade. Então por isso os Stories 10x e essas sequências aqui que nós vamos aprender a fazer, elas são muito importantes porque elas retêm o cara, e quando o cara está preso naquilo ali que a gente está querendo ensinar para ele, fica muito mais fácil a gente qualificar e a gente vender para ele. Afinal de contas ele está focado simplesmente naquilo que nós estamos passando para ele, e não está com a sua atenção dividida entre o story e outra coisa, por exemplo, um vídeo no YouTube e um anúncio, sacou? Aqui nos Stories não tem isso, aqui nos Stories não tem quebra de padrão ali para tirar você de onde você tá. Você segue todos os Stories ali até o final, se eles forem interessantes, beleza? Então qual que é o primeiro passo que a gente precisa dar para conseguir criar Stories de qualidade e fazer eles de uma maneira infinita aí, ó? O primeiro passo que a gente precisa dar é definir o nível de consciência do público que a gente quer atingir. E aí a gente tem aí 5 níveis de consciência que são da escala de consciência de Eugene Schwartz. Se você não sabe quem é esse cara, eu recomendo muito que você pesquise sobre ele, que você leia as coisas que ele escreveu sobre copy, porque isso aí vai deixar você muito mais sinistro para poder produzir qualquer coisa, tá certo? E nesse nível de consciência, ele determina que nós temos ali níveis, nós temos 5 níveis de consciência
para poder atingir ali o nosso público-alvo. Nós temos ali as pessoas que estão inconscientes, nós temos as pessoas que são conscientes do problema, nós temos as pessoas que são conscientes da solução e nós temos pessoas que são conscientes do produto e nós temos os consumidores ou superconscientes. O que diferencia um do outro aqui, ó? É o seguinte: quanto mais próximo de superconsciente a pessoa tá, ou se ela já tá em superconsciente, mais próximo ela tá de comprar. Quer ver, ó? Olha só. Aqui a gente tem a pirâmide aqui da escala da consciência. Ó. O inconsciente ele está cá embaixo na pirâmide. O que isso significa? Significa que ele ainda nem sabe que tem um problema, ele nem sabe que tem algo que o incomoda. Por mais que ele esteja aqui, ó, nadando na merda mesmo, de verdade, a vida dele esteja um lixo, ou aquilo que você está querendo vender para ele ali possa mudar completamente a forma como ele está encarando tudo ali, ele não está nem consciente, ele está totalmente entorpecido, ele está totalmente iludido aqui com alguma coisa que não consegue mostrar, escancarar para ele que ele tem um problema para poder vencer. Um pouco mais acima nós temos um grupo de pessoas que já estão conscientes do problema, são pessoas que saíram dessa hipnose, que saíram dessa ilusão e descobriram que tem um problema e que precisam resolver esse problema, tá certo? São pessoas um pouquinho mais conscientes. Um pouco mais acima nós temos as pessoas que estão conscientes da solução, ou seja, pessoas que descobriram um problema, que já entenderam que esse problema pode ser resolvido e que estão procurando soluções para poder resolver aquele problema. Um pouco mais acima a gente tem as pessoas que são conscientes dos produtos, ou seja, são pessoas que estavam procurando soluções para poder resolver aquele problema e encontraram numa gama de produtos aquilo que eles poderiam consumir para poder resolver aquele problema que ela tá certo? Quando a pessoa ela já entra nesse estado aqui de consciência do produto, muito provavelmente ela já está com dinheiro, ela já está querendo comprar, ela só precisa tomar a decisão de qual produto ela vai adquirir para poder resolver aquele problema. E quando ela entra no último estágio aqui, que é o consumidor, é quando ela decide pelo seu produto ou pelo seu serviço. É quando ela já vê, a partir de todas aquelas que ela analisou, que o seu produto é o melhor de todos, tá certo? Então você precisa saber para quem que você vai falar dentro do seu processo para você construir ali a sua sequência de uma maneira interessante. Porque se você cria uma sequência para pessoas que são conscientes do produto e aí você começa a falar sobre coisas que é relacionada à solução, que é relacionada ao problema, você vai desconectar dessa galera aqui automaticamente e eles vão começar a sair, vão começar a abandonar os seus stories. Então saber com quem você está falando e o porquê você está falando aquilo ali com aquela pessoa é fundamental para que você tenha sucesso, beleza? Por isso que essa parte é a primeira, ele é o primeiro passo da nossa determinação, da nossa criação dos nossos stories 10x. Porque se você não sabe para quem você está falando, você nunca vai conseguir criar a mensagem ideal para poder atingir essa pessoa e trazer ela para cada vez mais próximo de você, beleza? Então, primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer stories é definir para quem que você está falando, para qual nível de consciência você está falando, para qual agrupamento de pessoas, para qual agrupamento de pessoas dentro do seu público você está passando a sua mensagem para que elas se conectem mais rápido com você e queiram comprar, tá certo? O segundo passo é definir o tipo de conteúdo. E aí nesse tipo de conteúdo a gente tem 4 tipos de conteúdo para poder trabalhar nessa sequência. A gente tem o conteúdo categorizado, a gente tem as situações de identificação, a gente tem as urgências ocultas e a gente tem também o tema livre. Mas o que são esses tipos de conteúdo aí, Juan? O que representa cada um deles? É o seguinte, ó, as categorias é tudo aquilo que está relacionado ao produto que eu vendo. Por exemplo, eu pego um produto X e faço ali tudo aquilo que orbita esse produto e falo sobre tudo isso, beleza? Então, são categorias. Se eu estou vendendo um produto de marketing digital, eu posso falar de copy, posso falar de tráfego, posso falar de suporte, posso falar de comercial, posso falar de gatilhos mentais, eu posso falar de uma infinidade de coisas que orbitam a venda de um produto de marketing digital, beleza? Então categorias é tudo aquilo que orbita o produto que você está querendo vender, tudo aquilo que está em volta dele, que lembra ele, você deve falar, você deve transformar numa categoria. O segundo tipo de conteúdo que a gente tem aqui são as situações de identificação. E o que são situações de identificação? São coisas que a sua audiência passa, que são frequentes e marcantes, ou seja, são situações de vida que ela tem ali, que ela já viveu, que já aconteceu com ela em algum momento
da vida dela, talvez pode acontecer todo dia, talvez pode acontecer toda semana, ou acontece com uma certa periodicidade ali para a pessoa estar sempre lembrando daquilo e que é marcante para ela, tá certo? Por que ela tem que ser marcante, tem que ser frequente? Porque se não for marcante e não for frequente, a pessoa ela não vai trazer aquilo ali como uma coisa mais urgente para ela, entende? Então a gente precisa trazer para perto de nós aquilo que a audiência está sentindo, aquilo que a audiência se identifica que é marcante, que acontece com ela com uma certa frequência. Urgências ocultas. O que é urgência oculta? Urgência oculta também é uma coisa que orbita o nosso produto, mas não está diretamente relacionado a ele. É tipo assim, é o porquê do porquê, tá certo? Por que eu quero trabalhar com marketing digital? Eu quero trabalhar com marketing digital porque eu quero ter liberdade. E por que eu quero ter liberdade? Eu quero ter liberdade porque eu quero trabalhar da praia. Eu quero ter liberdade porque eu quero trabalhar do campo. Entendeu? Então, urgência oculta é o porquê do porquê. É você atingir a finalidade máxima daquilo ali da pessoa, ao invés de falar diretamente sobre aquilo que ela está buscando de uma maneira superficial, entendeu? Então, é o porquê do porquê. Se você lembrar disso, fica muito mais fácil. E por último, o tema livre. O tema livre é nada mais, nada menos do que aquele conteúdo freestylezão mesmo, que você acorda, lembra de alguma coisa, começa a falar sobre aquilo ali, ou você coloca caixinhas de pergunta ali para poder responder aquilo que sua audiência está te perguntando, ou você coloca ali a participação da audiência enviando mensagens para o experts, entendeu? Aqui a gente não tem uma sequência, a gente não tem uma forma mais pragmática de fazer. É livre. Você acordou, está com vontade de falar sobre um certo tema, só tem que lembrar que aquele tema tem que ser relacionado com aquilo que você está querendo promover. Ele não pode ser de maneira alguma totalmente fora daquilo, tá certo? Ele tem que ser intencional. Uma das coisas também que eu deixei para falar agora, mas que eu poderia ter falado lá no começo do vídeo, é que os stories da EX e tudo aquilo que você vai fazer na internet tem que ser intencional. Você não pode fazer nada que não tenha uma intenção pré-determinada. Porque se você fazer por fazer, você não tem uma finalidade. Quando você não tem uma finalidade, você faz de qualquer jeito. Então você tem que colocar intenção em tudo aquilo que você vai fazer para a coisa dar certo, beleza? Então vamos para o terceiro passo aqui, que a gente tem muito passo ainda para poder falar desse nosso processo, desses stories da EX Infinito. Terceiro passo: definir o tema do nosso stories da EX. E aí eu coloquei um tema aqui fictício para a gente poder falar sobre ele. Por exemplo, tem 3 maneiras de fazer R$1.000 na internet em menos de 15 dias. Então o nosso story ele abordaria tudo isso, a gente falaria do início até o final sobre esse tema. E aí como é que funcionaria mais ou menos essa sequência? A gente abriria esses stories falando sobre a maneira 1, mas a maneira 1 não é aquela que a gente quer comercializar. A gente falaria também da maneira número 2, que também é uma maneira interessante, mas não é ela que a gente está querendo usar. E por último a gente falaria da maneira correta de fazer a coisa acontecer, que é o nosso treinamento, o treinamento XPTO, beleza? Então quando você define um tema, você sabe exatamente o que você vai falar, como que você vai falar e por que você vai falar. E aí, para deixar mais fácil para você, eu deixei aqui alguns tipos de abordagem que podem facilitar a escolha do tema. Por exemplo, comparação, problema-solução, explicação, apelo emocional, curiosidade, reflexão, certo e errado, demonstração, ultra segmentado, oportunidade, visual, história, dilema, prova, contraste, mito e clickbait. Todos esses tipos de abordagem aqui, eles podem ser utilizados para você fazer a escolha do seu tema e você conseguir desenvolver ele com muito mais tranquilidade, beleza? Então depois que você já fez tudo para trás, você precisa definir o tema do seu Stories da EX para você saber exatamente o que você vai falar. Passando para a quarta etapa, para o quarto passo, a gente precisa definir o CTA obrigatório do nosso primeiro Stories. E esses CTAs obrigatórios, eles têm três formas de a gente fazer isso. A gente pode pedir respostas inbox, né? Ou seja, a gente pode fazer uma pergunta para a audiência no nosso primeiro Stories e pedir para eles comentarem em inbox. No segundo, a gente pode fazer uma enquete para a gente conseguir conhecer e entender um pouco melhor a nossa audiência. Ou a gente pode fazer também uma caixinha de perguntas e aí coletar ali das pessoas o que elas estão querendo saber, e a partir daquilo que elas estão querendo saber, a gente conseguir definir ali de fato como que a gente vai levar essa nossa sequência para chegar
até o final, beleza? E por que tem que ser no primeiro stories, Juan? Por que não pode ser no segundo? Por que não pode ser no terceiro? É o seguinte, porque o primeiro story é o que vai determinar o quanto a sua entrega ela vai ser grande ou pequena dentro dos stories, tá certo? Porque é o seguinte, galera, os stories eles funcionam da seguinte maneira: quanto mais interação as pessoas têm com aquilo que você está fazendo, ou seja, quanto mais elas participam de tudo aquilo, elas curtem, elas comentam, elas compartilham, elas interagem dentro dos seus stories, mais o Instagram ele entende que aquilo que você está passando ali é interessante, é importante. E aí o que ele faz? Ele vai e te entrega para mais pessoas. E como que ele faz isso? Por exemplo, ele tira a sua bolinha do quarto, quinto lugar e leva ela para o primeiro lugar das pessoas que podem ser o seu público-alvo. Falando assim, ó, o Juan ali está falando um negócio interessante, clica aqui para você ver o que ele está desenvolvendo nos stories dele. Então é muito importante que você tenha esse CTA obrigatório no primeiro stories, porque você vai exigir que as pessoas interajam com o seu story, e aí automaticamente elas interagindo com o seu story, mais pessoas vão ter acesso a ele, e quanto mais pessoas terem acesso a ele, mais pessoas vão chegar até o final para poder comprar de você ou serem mais qualificadas com aquilo que você está propondo, beleza? Então tem que ser obrigatório no primeiro story. Quinto passo, definir os dispositivos de engenharia social, ou seja, nós temos que definir aí no mínimo 5 dispositivos para nossa sequência. Eu não coloquei esses dispositivos aqui, galera, porque esses dispositivos eles são muitos, são mais de 30 dispositivos, e se eu fosse explicar cada um deles aqui, esse vídeo ia durar uns 45 minutos ou mais, entendeu? Então se você quiser aí o documento desses dispositivos, é só você me seguir no Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo aqui na descrição do vídeo, você vai lá, arroba Juan Malik, me segue, me chama lá, fala, seu Juan, me manda a lista dos dispositivos aí, que eu vou pegar a lista dos dispositivos e vou mandar para você, tá certo? Então, vai lá no Instagram, me segue, pega a lista dos dispositivos de engenharia social que eu vou passar. Mas o que são esses dispositivos de engenharia social? São dispositivos que vão manter as pessoas presentes nas suas sequências, são dispositivos que vai fazer com que as pessoas interajam cada vez mais com você, são dispositivos que vão te dar ali mais entendimento sobre quem é a sua persona e tudo aquilo que você precisa falar para ela, para que ela se mantenha engajada e no final das contas queiram fazer aquilo que você está querendo promover para elas, tá certo? Então esses dispositivos de engenharia social, eles são muito importantes, porque além deles darem uma sobrevida para os seus stories e fazer eles aparecerem para mais pessoas, eles também vão te ajudar a manter essa galera conectada com você aí e ir até o final do seu processo de qualificação ou do seu processo de venda, beleza? Mas para saber mais desses dispositivos, você precisa entender como funciona cada um deles. E se você me seguir lá no Insta, eu vou te passar todos eles para você dar uma olhada, e aí a gente pode até trocar uma ideia lá para eu te ajudar a utilizar esses dispositivos aí nas suas sequências também. E agora o sexto e último passo, nós temos aqui, ó, escrever seus stories 10x, que é a hora que você vai de fato fazer a coisa acontecer. E para a gente poder escrever esses stories 10x do jeito certo, a gente tem algumas boas práticas aí que fazem os nossos stories serem mais foda a cada dia. A primeira boa prática é: as sequências precisam ter entre 10 e 15 stories, não pode ter menos do que isso. Menos do que isso não é suficiente para você promover o ganho de consciência nas pessoas que estão seguindo você, tá certo? Então por isso que eu comecei desde o princípio desse vídeo falando que eu ia ensinar vocês a fazer isso de forma infinita, para vocês não ficarem travados na hora de criar os seus stories, tá certo? Porque você bate o olho nisso aqui e fala assim, nossa, de 10 a 15 stories, de 10 a 15 minutos de vídeo produzido ali, não, você pode fazer esses stories de maneira sortida, tá certo? Só que você tem que entender que nunca pode ter menos do que 10, tem que ser de 10 a 15 ou de 15 para cima, beleza? Olha só, ter pelo menos 5 stories com CTAs atrelados, ou seja, obrigatório, ou seja, você precisa ter 3 CTAs nos 3 primeiros stories. Por que eu coloquei isso aqui, galera? Porque é o seguinte, se as pessoas interagirem muito com você nos 3 primeiros stories, o Instagram vai entender muito que o seu conteúdo é altamente relevante, que o seu conteúdo é altamente importante, é altamente interessante e vai divulgar para muitas pessoas. Então por isso que todas as vezes que eu vou fazer um Stories 10x, eu coloco CTAs nos 3 primeiros stories,
para poder fazer com que as pessoas interajam muito comigo ali. Mas você precisa ter pelo menos 5 stories com CTAs atrelados para que essa estratégia dê certo, beleza? Isso aqui é regra, galera. Não é um negócio que você, talvez eu faço, talvez eu não faço. Se você não fizer, vai dar errado. Entendeu? Isso que precisa ser feito. Se você fizer com menos, se você fizer, eu vou fazer um Stories 10x com 5 stories, não é Stories 10x, mano. Eu vou fazer um Stories 10x com um CTA atrelado. Isso não é Stories 10x, beleza? Stories 10x é no mínimo 10, no máximo 20. Tem que ter 5 stories atrelados, tem que ter um monte, tem que ter tudo aquilo para trás que eu te falei. Se você não está fazendo aquilo que eu coloquei para trás, você não está fazendo Stories 10x e você não tem o direito de reclamar que não está dando certo para você. Você só tem o direito de reclamar se você estiver fazendo do jeito certo e tiver feito do jeito certo pelo menos 10 vezes, para você aprender mesmo como é que faz, beleza? Se você estiver fazendo com preguiça, você não pode reclamar de absolutamente nada, porque você é um preguiçoso e preguiçosos não merecem bosta nenhuma nessa vida. E por último, sempre que possível, use uma caixinha de perguntas no último Stories para pescar novos temas ou informações relevantes para as nossas estratégias, ou seja, o nosso público sempre vai dizer para nós tudo aquilo que a gente precisa falar para ele. Então no último Stories, se possível, sempre coloque uma caixinha de perguntas para que você consiga saber da sua audiência, das pessoas que te acompanham, das pessoas que compram de você, o que elas realmente estão querendo aprender. E a partir do momento que você sabe o que elas estão querendo aprender, você trabalha os seus Stories posteriormente em cima disso. Beleza? Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo bom, um vídeo interessante, um vídeo grande, um vídeo muito prático. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esse treinamento aí do Leandro Ladeira, ele não é um treinamento barato, ele ensina muita coisa e eu trouxe para você aqui um resumo muito completo. Então eu espero que você faça um excelente proveito de tudo aquilo que você aprendeu aqui e aplique tudo aquilo que eu te ensinei aqui do jeito certo. Beleza? Não seja um preguiçoso, não seja uma preguiçosa, não seja um morgado, não seja uma morgada. Porque quanto mais preguiçoso você for, quanto mais porco você for naquilo que você está fazendo, menos resultado você vai ter, mais choro você vai ter e menos grana você vai ganhar, beleza? Então, tamo junto. Se você não se inscreveu no meu canal até hoje, até agora, se inscreva, porque, cara, tá vindo muito conteúdo maneiro aí e eu quero que você aprenda tudo de graça comigo aqui, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis, valeu, fui!